Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AVC Cast, o podcast com informações de confiança e de qualidade sobre essa doença que mais mata no Brasil e que mais incapacita pessoas no mundo, que é o acidente vascular cerebral, o AVC. Hoje nós vamos continuar falando sobre alguns dos fatores de risco para o AVC, especialmente o AVC isquêmico, que é quando ocorre uma oclusão do vaso. E nós estamos com duas convidadas especiais. Eu queria, de antemão, agradecer muito vocês por estarem aqui. Obrigado muito pela presença. Nós temos a doutora Fernanda Cristina Miranda de Oliveira. Ela é médica com residência médica em clínica médica e endocrinologia pela USP de Ribeirão Preto. E a doutora Tabata Blenda Feniri Amorim, que tem residência médica em clínica médica pelo Hospital Universitário de Ciências Médicas de Minas Gerais e residência em endocrinologia pelo Hospital Vera Cruz de Belo Horizonte, em Minas Gerais também. Obrigado, Fernanda, pela presença. Eu que agradeço, né, a oportunidade, e é muito interessante essa nova visão, assim, de conversar sobre esse tema tão prevalente, né, e estamos aí para tirar algumas dúvidas. Obrigado. Tabata, muito obrigado pela presença. Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite, né? E a Fernanda também pela indicação de estarmos aqui juntas hoje, né? Eu acho que é bem importante, a gente estava comentando antes, né, Thiago, da gente poder falar para a população leiga e para outros colegas também, a gente colocar a nossa cara mesmo para debater sobre esses assuntos sérios e que a população precisa estar bem informada, né? Sim, sem dúvida. Então, eu vou começar, Fernanda, te perguntando uma dúvida que às vezes eu vejo muito no consultório. Eu falo para o paciente: olha, eu vou te encaminhar para um endocrinologista. Você precisa ir em um endocrinologista. O que faz o médico endocrinologista? Então, a endocrinologia é uma especialidade médica que ela cuida basicamente da parte hormonal e metabolismo. Então, a gente tem isso em diversos órgãos. Alterações da tireoide, né? A gente avalia diabetes, que é a alteração da função do pâncreas, a obesidade, né? Dislipidemia, alteração do colesterol, metabolismo em relação também à menopausa, por exemplo, né? Alterações hormonais por si só, tanto a andropausa, que ocorre no homem, quanto a menopausa na mulher, né, ovários Uhum. policísticos, e ainda algumas doenças um pouco mais raras, que vão abranger doenças da hipófise, que é uma glândulazinha que a gente tem lá no cérebro, né, adrenal e metabolismo ósseo. Então, é uma especialidade que tem uma abrangência bastante grande, né, e tem as suas peculiaridades. Muito grande. Cuida do corpo inteiro, Do né? corpo inteiro, É isso. muito legal. E Tabata, como que a endocrinologia, essa especialidade, ela pode ajudar a gente aqui sobre o AVC? Qual é a relação que a gente tem entre a endocrinologia e o AVC? Porque eu queria tentar que as pessoas entendessem por que que vocês foram convidadas, né, para esse podcast. Então, se a gente pensar no AVC, né, no popular derrame, como a gente ouve, né, os nossos pacientes falarem, então a gente tem vários fatores de risco para isso acontecer, né? E muitos desses fatores estão envolvidos com doenças, com condições que a endocrinologia trata, né? Como diabetes, por exemplo, Uhum. né? E como a dislipidemia, né, as alterações do colesterol, a própria obesidade. Então, são doenças que a gente acompanha na endocrinologia e que são fatores de risco para complicações como o AVC. Então, o diabetes ele está envolvido em complicações cardiovasculares, né? A hiperglicemia crônica do diabetes vai causando lesões em diversos vasos, rim, coração, visão e também nas nossas artérias ali cerebrais. Então, elevam o risco do AVC, né? Assim como a obesidade, uma doença inflamatória crônica que também vai causando as alterações arteriais, né? Então eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, Tem né? muito a ver. É Muito isso aí. linkado. E Fernanda, o que que é então o diabetes? Diabetes é uma doença crônica que é ocasionada por uma hiperglicemia, um excesso de glicose, do açúcar, né, no sangue. E isso ocorre vamos dizer assim, tem basicamente dois fatores. Ou tem uma deficiência na produção de insulina, Uhum. né, que o pâncreas não consegue produzir mais insulina,
Isso basicamente ocorre mais no diabetes tipo 1, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ou um problema na resistência à insulina. Então, o pâncreas até produz, mas ele não consegue fazer a ação dele, que é tirar a glicose da corrente sanguínea e jogar lá para dentro da célula, que é o Uhum, mais conhecido, que é o diabetes tipo 2. E entendi. aí ocorre uma hiperglicemia, o sangue fica a glicose fica no sangue, né? E aí ela não consegue chegar nas células, Uhum, a glicose é primordial para o funcionamento do nosso organismo e das nossas células. entendi. A gente precisa desse açúcar para sobreviver, né? Precisa, fundamental, As nossas é a células. energia de todo o nosso Ex- metabolismo. exatamente. Tabata, então a Fernanda falou que a gente tem basicamente dois tipos de AVC, né? Um por uma deficiência da produção do pâncreas e o outro pela deficiência da ação dessa insulina em células. Eu queria que você me falasse o que é a insulina, porque muita gente não sabe que a insulina ela é produzida pelo nosso corpo, né? Acha Uhum. que só a insulina é a injeção. Sim. E quais são os tipos de diabetes que existem? Então, falando um pouquinho dos tipos de diabetes, né? A Fernanda falou, então, do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Nós não temos só esses dois tipos de diabetes, nós temos vários tipos, mas esses são os mais comuns. Além do diabetes gestacional, que a gente também costuma ver bastante, que é aquele que a gente diagnostica durante a gestação. Então, existem outros tipos de diabetes, ligados a alterações de alguns genes específicos, que seria o diabetes tipo MOD, que a gente fala, alguns tipos de diabetes ligados a outras patologias, como a acromegalia, síndrome de Cushing, causadas por algumas medicações, por exemplo. Mas o mais comum mesmo é o diabetes tipo 2. 95% dos casos aí são de diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 1 que a gente vê mais na infância e adolescência, né? Que é causado por essa deficiência da produção de insulina, é uma doença autoimune, né? Que Entendi. destrói as células do pâncreas que produzem a insulina. Então, o que é a insulina, né? A insulina é nesse nosso hormônio que tem essa função, como a Fernanda falou, de tirar a glicose da nossa corrente sanguínea e levar como fonte de energia para as nossas células. Então, o pâncreas, esse nosso órgão, ele é o produtor desse hormônio. E, às vezes, quando a gente fala para um paciente que ele tem que usar insulina, ele fica apavorado, né? Eu falo assim, dê graças a Deus que a gente tem insulina para usar e tratar, né? Sim. Até 100 anos atrás, aí, 101. 101, 102, que vai fazer da descoberta da insulina, os pacientes morriam porque a gente não Aham. tinha um tratamento, né? Então, quanto que essas descobertas foram importantes e a evolução que a gente teve nas moléculas de insulina externa, né, para a gente tratar o diabetes. Mas, essencialmente, é um hormônio que a gente produz e que a gente utiliza para tratar quando necessário. Ah, legal. Então, a insulina tem mais ou menos 101 anos que ela está em atividade, né? E a doença diabetes, ela é muito mais velha que isso, né? Diabetes foi E descrito, tem relato até 1500 anos antes de Cristo. antes de Cristo. Isso, claro que não com a denominação diabetes Sim. mellitus, mas com a descrição já que existia na época uma doença que causava excesso de urina, né? Então essa foi a descrição a princípio. E aí mais para frente no século II que começaram a denominar diabetes, né? E o diabetes foi conhecido por como se fosse uma passagem pelo sifão. Então é Aham. como se passa, né, a urina, né, é desprezada, então por isso foi denominado diabetes. Ah, E legal. com o conhecimento, aí viram mais tarde que essa urina, ela atraía moscas, atraía formigas, e Uhum. até que experimentaram e degustaram, né? E perceberam que o gosto era adocicado, né? Aham. Lembrava mel. E por isso denominaram diabetes mellitus, Olha, que né? legal, que legal. Então, Então é uma urina que tem um gostinho mais de do açúcar, açúcar. mais docinho. Aham. Alguém teve que tomar um Alguém golinho. teve que subir. Que legal. Para o bem da ciência, né? Para o bem da ciência, é legal. Tabata, como que uma pessoa pode pensar? Será que eu estou com diabetes? Existem alguns sintomas principais para a gente pensar nesse diagnóstico, para o paciente pensar? Sim, de forma geral, o diabetes tipo 2 e outras formas de diabetes costumam ser bastante assintomáticos, né? Mas a gente tem que atentar para alguns sintomas que vão nos chamar a atenção aí para uma possível diagnóstico de diabetes, né? Então a gente fala aí que a gente tem uma tríade aí de sintomas que seria o aumento da sede, né? Que a gente chama de polidípsia, o aumento da urina, então
poliúria, e aumento da fome, a polifagia. E ligado a isso também um emagrecimento espontâneo, né? Aquele emagrecimento que o paciente não está querendo emagrecer e ele perde esse peso espontaneamente quando esse diabetes está descompensado e que ele está sendo descoberto. A gente Apesar sabe de comer bastante, né? Isso que chama atenção Uhum. também, né? exatamente. Então, ele tem uma polifagia, ele come muito, mas mesmo assim perde peso. Interessante. E importante, esses sintomas normalmente são bastante acentuados nos pacientes que estão abrindo um quadro de diabetes tipo 1, por exemplo, porque ele vai, com aquela deficiência de insulina que se instala, ele vai começar a ter esses sintomas muito rapidamente. Já no diabetes tipo 2, esses sintomas podem ser mais devagar, né? Pode aparecer lentamente. E muitas vezes o paciente, quando é diagnosticado, já passou um bom período de tempo aí, já com a doença sem saber. A gente sabe que hoje, 1 em cada 2 pacientes que tem diabetes não sabe que tem diabetes. 50% são Sério? assintomáticos. Não sabe Não mesmo. sabem Não sabe. isso. Então, se a pessoa não for fazer um screening, não vai fazer um rastreio, né? Exames de rotina, Não vai saber. até, né, a glicemia subir ao ponto de ter sintomas, muitas vezes já tem grandes riscos de complicações, né? Entendi. Então, isso é legal você ter falado, porque é comum a gente receber no hospital paciente que teve um AVC e durante a internação desse paciente, ou até na hora que esse paciente chega mesmo, e a gente dosa a glicemia dele, a glicose está alta. E depois a gente repete, faz um exame no sangue, não só aquele da pontinha do dedo, e a glicose está alta e o paciente é diagnosticado com diabetes por conta de um AVC. Né? Então é comum o paciente ter um diagnóstico mais tardio, até por complicações da Com doença. certeza. Sim, isso Que é bastante legal. comum do paciente descobrir o diabetes numa internação, numa intercorrência, né? No Entendi. infarto, num AVC. E você falou, Fernanda, que às vezes é importante a pessoa fazer um exame ou fazer um check-up. A partir de que idade ou em quais pessoas a gente deve fazer esse check-up com mais frequência, que inclua a glicose, a dosagem da glicose e a dosagem também do colesterol e o do triglicérides, né? Normalmente o diabetes tipo 2, como a Tabata falou, que é o mais prevalente, 95% das pessoas, ele ocorre a partir dos 40, 45 anos. Né? Ah. Então, é a partir dos 45 que a gente recomenda fazer um screening, mas a partir dos 20, se a pessoa tiver obesidade, se a pessoa tiver um histórico familiar de parentes de primeiro grau, né? Ou história de AVC, infarto na família, né? De complicações, dependendo das medicações que a pessoa utiliza, né? Então, a maioria sedentário, Uhum. grande parte da população, a maioria, o ideal é fazer screening já desde jovem, porque por ser uma doença assintomática e a maioria vai ter uma história familiar prevalente, é muito raro hoje quem não tem na família, Aham. recomenda-se fazer uma triagem. Entendi. E se fizer essa triagem, Tabata, por que é importante diagnosticar antes de aparecer um problema? Se um paciente que tem 30 anos, ele tem um aumento do peso, e aí ele faz a dosagem da glicose e vem alterado. Esse paciente talvez vai ser ou já é diabético. Por que é importante diagnosticar precocemente essa doença? E existe uma diferença entre diabetes e pré-diabetes? Como é que é isso? Então, né, a gente sempre tem essa discussão aí do pré-diabetes e diabetes. Muitos estudos mostram, né, que a fase do pré-diabetes seria ou não uma pré-doença, né? Mas a gente já vê que pequenas alterações glicêmicas já vão causando lesões, né? Lesões nos vasos, e que quanto mais tempo a gente permanece nessa hiperglicemia ou nessa desglicemia inicial, nessa pequena alteração de glicose, maior o risco da gente evoluir para um diabetes franco mesmo, né? E aí desenvolver as complicações agudas e crônicas do diabetes, né? As complicações cardiovasculares, as complicações microvasculares, retinopatia, nefropatia, né? Então, a importância da gente conseguir fazer esse diagnóstico precocemente é a gente tratar precocemente para evitar que a gente evolua para essas complicações, né? Então, quanto antes a gente souber, mais rápido a gente pode intervir para evitar que esse paciente evolua, né? A gente pode tratar o diabetes, tratar a obesidade, que pode estar relacionada, muitas vezes a dislipidemia, o colesterol vai estar tudo junto ali, né? São doenças que estão muito relacionadas, então a gente precisa intervir em cada local dessas alterações para a gente conseguir preservar a saúde do paciente aí por
por mais longo prazo e não deixar ele evoluir com piora, né? Entendi. Então, Fernanda, se eu entendi bem, um paciente que tem esse aumento do peso, ou talvez já tenha o diagnóstico de obesidade, e ele é diagnosticado com uma glicose alterada, muitas vezes nem é diabético já, mas é um pré-diabético. As orientações sobre mudança do estilo de vida, mudança da rotina, emagrecimento, alimentação saudável, isso pode evitar que ele desenvolva um diabetes? Isso é uma forma de tratamento Com também? certeza, né? Nosso principal foco é perda de peso, mudança do estilo de vida, né? Que a gente não fala em cura do diabetes, mas a gente fala em remissão, Uhum, né? Então, quando a gente muda o estilo de vida, começa a sair do sedentarismo, fazer atividade física, de preferência 150 minutos por semana, no mínimo, né? Ter uma alimentação controlada, e perder peso, isso tudo ajuda, diminui risco, né, cardiovascular e o pré-diabetes ou mesmo o diabetes, ele pode entrar em remissão, entendi. tá? Claro que é um Legal, acompanhamento, mesmo em com remissão a gente tem que certeza. manter um acompanhamento, É, mas o foco principal é mudança do estilo de vida. ótimo, porque tem muita gente, principalmente na internet, assim, que às vezes prometem a cura do diabetes, Isso. né? O Não remédio existe. milagroso, a fórmula mágica, o chá. Tem muita gente que, meu tio tomou isso, ficou ótimo, curou do diabetes, né? Uhum. Então é importante que a população entenda que o diabetes é uma doença grave, que tem tratamentos eficazes Isso. atualmente, né? Quando essa pessoa faz realmente aquilo que é recomendado, principalmente pelo endocrinologista, que é o médico Uhum. especialista em tratamento do diabetes, né? Sim. E Tabata, você falou também de algumas complicações da glicose elevada. Você citou retinopatia, que quer dizer alteração na retina, né? Que Isso. é uma estrutura do nosso olho que faz a gente enxergar. A nefropatia, que é uma doença dos nossos rins, que faz a gente ter uma perda dessa função do rim, da filtração da urina. Como que o diabetes faz essa alteração na musculatura, na vasculatura, né? Na vascularização desses órgãos? Porque muitas vezes no cérebro a gente tem umas doenças de pequenos vasos que são acometidas pelo diabetes, no coração tem doença. Existe alguma hipótese para esse mecanismo de acometimento dos órgãos? A gente sabe que a hiperglicemia crônica, né? Então, o aumento da glicose, essa glicose que fica em circulação no nos nossos vasos, isso vai causando alterações do endotélio, né? O endotélio vascular que a gente fala, né? Que é aquela camadinha que protege os nossos vasos, a camadinha interna dos vasos. Então, isso vai gerando uma inflamação crônica, alterações, a gente tem modificações ali daquele ambiente, isso tem uma propensão de criar coágulos, de criar trombos, de fazer essas alterações vasculares que vão acabar impactando, né? Lá nos nossos vasos dos rins, nos nossos vasos da retina, no coração, nos vasos do cérebro, né? Nos vasos dos membros, né? Porque a gente não pode esquecer aí das doenças arteriais obstrutivas que também estão envolvidas aí nesses mecanismos, né, do diabetes. Então, dessa forma, a gente precisa tratar essa hiperglicemia, não deixar essa glicose ficar circulando no sangue tão alta, né? A gente Sim, precisa dar um jeito de tirar ela dali e levar para onde ela tem que estar, lá é, dentro da célula como fonte de energia, entendi. né? Então a glicose alta no sangue, ela prejudica bastante a vascularização, por isso que é uma doença que afeta vários órgãos, né? Sim. E Fernanda, um paciente, ele chega, às vezes ele tem um diagnóstico de diabetes e ele fala assim para você, mas doutora, eu não sinto nada, eu não tenho nada, né? Por que que eu vou fazer um tratamento? E como que você explica para essa pessoa que é importante ela tratar mesmo naquele momento não tendo nenhum sintoma? Esse é o grande problema do diabetes, né? Porque realmente a maioria não vai ter sintomas, como a gente falou, mas as complicações estão ali, né? Então, mesmo no pré-diabetes, a gente já tem riscos de complicações. Então, a gente enfatiza o pré-diabetes como se fosse um diabetes. Então, a gente foca muito na mudança de estilo de vida, justamente para já sair dessa denominação, né? E entrar em remissão, porque as complicações são muito prevalentes. Então, eu sempre converso com o paciente: olha, você não está sentindo nada, mas existe o rim, o coração, a circulação, o cérebro, o coração, eles adoram glicose.
né? Sim. Então, assim, as suas complicações, o risco está ali. Então, para a gente diminuir os riscos, a gente precisa tratar, mesmo que não sinta nada, É Uhum. né? difícil, né? É muito complicado tu Muito. mostrar isso para o paciente, mas por também ser o AVC tão prevalente, o infarto tão prevalente, as Sim. pessoas já têm um pouco de medo. Então, quando recebem um diagnóstico de diabetes, elas já têm uma relação, opa, o diabetes, Já entendem um já pouquinho. entendem que precisa reduzir bom. para diminuir o evento cardiovascular, por Ou- exemplo. Ou já tem alguém na família que já É. passou por isso e que já sofreu um AVC, ou já sofreu um infarto, ou já teve uma amputação. Aham. Então, eles ficam. É difícil dizer para o paciente. Eles falam, não sinto nada, assim. Aí está o problema, não É. sentir nada, né? Isso. Eu tenho um colega que fala assim, às vezes eu queria que o diabetes doesse. Porque Seria mais fácil, seria né? mais fácil, né, da gente às vezes Convencer. convencer o paciente que ele precisa aderir àquele tratamento, que ele precisa fazer as modificações de estilo de vida. Mas infelizmente não é assim, né? Então a gente tem que tentar outros mecanismos aí para convencer esse paciente que ele precisa cuidar do diabetes, né? Sem dúvida, isso é interessante. Eu também tenho um colega que fala: quem tem dor tem pressa. A Aham. gente, neurocirurgião, a gente atende dores de cabeça e dores na coluna, né? E a gente vê muito o paciente indo rápido para o consultório, querendo uma consulta rápida para tratar aquela dor, Uhum. porque está incomodando ele. Então, legal isso, porque se o diabetes doesse, talvez as pessoas se preocupariam um pouco mais, né? É igual quando o paciente está muito descompensado, né? Se a glicose está acima de 250, 300, 400, o desespero do paciente já é outra. A pessoa já quer consulta para ontem, Sim. porque aí ele tá sentindo. Aí ele tá com muita sede, tá urinando muito e tá perdendo peso. Então, isso já é um sintoma de alarme Aham. e aí chama mais atenção. E é o que você falou. Entendi. E hoje, por exemplo, Fernanda, eu não tenho diabetes hoje. Eu sei porque eu fiz um exame recentemente e a minha glicose veio normal. Que ótimo. Obrigado, muito bem. Em compensação, meu triglicérides veio 170. Triglicerídeos é um Aham. fator de risco para diabetes, viu? Aham. Então, vamos cuidar dos Bom saber. triglicerídeos. Já comecei a cuidar. Mas realmente é importante isso, né? E eu tomei um susto quando eu vi o meu triglicérides veio 170, né? Não é um valor exagerado, né? Sim. Mas para mim eu me assustei um pouco, tá? Uhum. Então eu não tenho o diabetes, mas eu tenho um triglicérides um pouquinho alto. Eu posso ter diabetes e como fazer para eu não desenvolver essa doença? Basicamente, mudar o estilo de vida, né? Então, ter uma alimentação saudável, né? Carboidratos, proteína, bastante salada, legumes, né? Tentar, na hora do almoço, por exemplo, não misturar arroz, batata, macarrão, né? Ou vai comer o arroz, ou vai comer o macarrão, ou vai comer a batata, escolher só um tipo de carboidrato, né? Uma concha de feijão, lentilha, isso sempre pode colocar. Saladas, legumes, pelo menos metade a um terço do prato. E aí a proteína, né? Carne, peixe, frango, ovo, pelo menos a palma da mão. Então, Uhum. basicamente, a alimentação. Bastante fibras, né? Sementes, chia, linhaça, aveia. Isso tudo também é bem importante, que ajuda a não fazer um pico de glicose, tá? Atividade física, né? Fundamental, atividade Fundamental. física. Então, a gente recomenda-se, né? Pelo menos 150 minutos Por semana. por semana, Uhum. né? E aí, cuidar peso, né? Uhum. Vou Uma controlar. redução de peso de 5 a 10%. A gente não precisa, muitas pessoas querem chegar no peso ideal, vamos Uhum. dizer assim, né? Mas a gente sabe já que se a gente perder 5 a 10% do nosso peso, uma melhora metabólica muito significativa. É mesmo, porque 5% é pouco, É né? pouco, Não é pouco, tão não difícil perder É. 5%, Quando a gente né? pensa, né? Às vezes os Já- pacientes chegam pra gente, porque eu queria perder 20 20, quilos. é. São metas que não são reais, né? Então a gente tem que botar o pé no chão e fazer o que é possível fazer. Aham. E sim, a gente já vê muita melhora com 5, 10% de perda de peso, né? E Uhum. principalmente se a gente consegue manter essa perda de peso, né? Então hoje a gente vê aí que pacientes às vezes que saem de um grau de obesidade maior, mesmo se mantendo num grau de obesidade, por exemplo, de uma obesidade grau 3 para uma obesidade grau 1, talvez a gente fale um pouquinho mais para frente sobre isso, a gente sabe que isso já é muito vantajoso para o paciente, mesmo que ele não chegue no IMC normal, Uhum. né? Então essa melhora metabólica existe.
né? Então, acho que a mudança de estilo de vida é fundamental. A gente tem visto, né, um aumento muito grande do sedentarismo entre a população, né? A gente vive num ambiente obesogênico, né? A gente tem comida à disposição, ultraprocessados, a gente tem escada rolante, elevador, a gente tem controle remoto, ninguém mais se levanta para fazer nada, né? A gente tá o tempo todo sentado trabalhando, então tudo isso leva uma propensão da gente tá num sedentarismo, um ganho de peso maior, inclusive entre as crianças, né? Então a gente tem que Muito tomar bem lembrado, muito bem cuidado lembrado. com isso também, que a gente fala muito dos adultos, Isso. mas a gente tem visto aumento dos casos de diabetes tipo 2 em crianças, o que não era tão comum alguns anos atrás, né? Então, acho que a gente tem que focar realmente na mudança de estilo de vida. A gente sabe que é difícil. Pra gente é difícil. Pra todo mundo é difícil mudar um hábito. Mas a gente precisa começar. Isso. Tem um dado bem interessante da Federação Internacional de Obesidade que mostra que a projeção para 2035 é 41% da população com obesidade. Meu Deus. Então, hoje já é muito grande e a prevalência vai A tendência é aumentar. atender substancialmente. E Então, inclusive crianças, né? O Inclusive aumento é mais crianças. exponencial ainda Sim. que nos adultos. sim, e você estava falando das facilidades que a gente tem, né, tá? Hoje tem a Alexa, né? Nem para Que Pra você, ligar a luz, né? eu não tenho na minha casa, mas eu tenho um amigo que tem, e realmente ele sentado no sofá, ele faz tanta coisa e tá deixando a gente muito Cômodo, né? cômodo, muito cômodo, né? Sim. E Tabata, a Fernanda falou que, dando um exemplo de um prato de comida, para a gente evitar o arroz, o macarrão, a batata no mesmo prato ou na mesma refeição. Mas uma dúvida que os pacientes têm mas o diabetes não é açúcar? Açúcar não é doce? Então, eu não sei, se eu evitar, se eu não colocar açúcar na minha bebida, se eu não comer um chocolate, ou se eu não comer um leite condensado ou um doce, eu posso comer outras coisas? Por que o pão, o arroz, o macarrão, a batata e diabetes? Como que é isso? Então muitos veem assim, ai, doutora, mas eu não como muito doce, Isso. né? Então a gente tem essa questão do açúcar, né? O próprio nome aí do diabetes mellitus, né? Mas o que que acontece? Tudo isso que a Fernanda falou, todos esses alimentos, né, são carboidratos. Os carboidratos, eles se dissolvem em açúcar no nosso trato digestivo, né? Então a gente tem uma quebra dos carboidratos quando a gente se alimenta. E esse carboidrato quebrado, ele tem porções de açúcar, de glicose. E é isso que vai para nossa circulação. Então não é só o doce, não é só o chocolate, a bala, o sorvete, não é só o que tem açúcar. Carboidrato é Geral. açúcar. Eu tinha uma professora de biologia, a professora Sheila, no colégio, e ela tinha uma musiquinha pra gente saber o que era carboidrato. Vou falar aqui porque me lembrei agora. Carboidrato, que é açúcar de energia, é fonte principal. Também aparece como reserva e uma função que é chamada estrutural. Era a nossa musiquinha de biologia do colégio. Então, o carboidrato é nossa fonte de energia, nossa fonte de açúcar. Aham. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A gente não quer proibir esse tipo de Não é alimento. para cortar, né? Não. É para ter um equilíbrio. O equilíbrio. Exatamente, mas a gente precisa saber dosar, escolher os melhores tipos de carboidrato. Então a gente tem os carboidratos simples, que são esses que têm mais açúcar, que dão mais pico de glicose, né? Então, o macarrão, o arroz, a batata, mas a gente tem coisas que podem melhorar esse pico e não deixar esse pico de glicose subir tanto. Então, colocando as fibras, as verduras, os legumes, a gente evita que essa glicose chegue muito rápido nos nossos vasos, nas nossas células, e isso melhora também a ação da insulina. Então, a gente consegue ajustar. Então, não é proibir, gente, né? Às vezes a gente vê, assim, aquelas dietas muito 880, né? Uhum. Aquelas... E o paciente fica meio sem saber o que fazer, às vezes, né? E Fernanda, sobre o tratamento do diabetes, né? O paciente tem diabetes tipo 2, que é quando a insulina tem dificuldade de agir na célula, a glicose tem dificuldade de entrar na célula, e esse paciente precisa de um tratamento. E aí ele chega lá no seu consultório, fazer uma consulta contigo a primeira vez. Como é que é essa abordagem? Como é que são hoje, o que que a gente tem de tratamento para esse paciente? Temos algumas coisas novas? Como é Sim. que está isso hoje? A primeira coisa, então, é a mudança de estilo de vida, falar sobre alimentação e atividade física. Sempre Né? falar sobre isso. Sempre. O tratamento do diabetes é multidisciplinar. Então, a gente precisa do nutricionista, a gente precisa do educador físico,
né? Muitas vezes do psicólogo também, tá? Sem dúvida. E, às vezes, lança mão de medicamentos, né? Tá. A gente tem algumas opções de medicamentos, algumas classes, umas classes um pouco mais novas, que têm diversas funções, inclusive de proteger o rim, proteger parte cardiovascular, né? Uhum. Não vou citar essas classes, que eu acho que vai ficar um pouquinho Sim, mais sim. confuso, É. mas temos diversos tipos e a insulina, Ah, né? Que também é uma forma de tratamento. certo. Dependendo do caso, medicamento às vezes não vai ser o suficiente para a gente conseguir chegar no nosso objetivo, né? E aí a gente lança mão de insulina, que não é o fim do mundo. Ó, Muitas pessoas, às vezes, quando a gente fala, ó, vamos ter que começar a insulina. choram. Eu tive um paciente que me chamou muita atenção, assim, que ele veio com uma úlcera, no pé, e já acompanhando 2, 3 anos, mas nunca passou no endocrinologista, acompanhava só com ortopedista. E aquela úlcera foi piorando, o diabetes muito descompensado. Eu falei, olha, não tem condições, a gente vai ter que insulinizar. Aí ele entrou em desespero, começou a chorar, eu prefiro morrer do que usar insulina. Deus. Eu falei, não, não falo, não. Aí a gente conversou, conversou, conversou. A partir do momento que ele começou a usar insulina e ele se sentiu melhor, porque a gente consegue regularizar, né, e normalizar, ele falou: Nossa, se eu soubesse que era tão bom, eu teria usado antes, Que legal. né? E aí melhorou, a gente conseguiu tratar toda essa parte da úlcera. E aí hoje ele nem usa mais insulina, a gente conseguiu voltar para os Olha só medicamentos que via bom. oral. Uhum. Então é uma fase que às vezes a gente precisa passar, ou é uma fase definitiva, né? Sim, sim. Que precisa. Mas não é o fim do mundo Não é o usar fim do mundo. insulina. Isso é o começo, na verdade, né? Que bom, começo de Porque uma vida de boa, uma né? vida boa, que De uma muitas vida com vezes saúde, né? porque Mas, a pessoa pode ficar com visão embaçada, um sim, cansaço, né? E isso, quando tá muito descompensado, a pessoa nitidamente a melhora, né? sim. E por que que você acha, Tabata, que você percebe, ou que vocês, colegas, às vezes conversam, por que que o paciente tem esse preconceito e essa tristeza quando fala para ele? O que será que está remetido à insulina para aquele paciente? Eu acho que vem de antes que a gente não tinha tantas opções de tratamento, né? Eu acho que eles pensam que quando a gente chega na insulina é a nossa última opção. É Uhum. aquele assim, é agora ou nunca, se não der mais, é só a insulina que tem para fazer. E não é isso, né? Como a Fernanda falou, então eu sempre tento desmistificar isso para o paciente, de falar mesmo. Agradeça que a gente tem esse tratamento. Muitas vezes é o tratamento inicial que a gente precisa, às vezes num diagnóstico recente, muito descompensado, que a gente precisa agir de uma forma mais rápida. Aquele momento a gente vai precisar entrar com a insulina e depois a gente pode ir tirando e deixando só com os medicamentos orais, né? Como a Fernanda falou, então a gente consegue muitas vezes esse manejo. Algumas vezes são diabetes de longa data, que foram muito bem manejados por um período com medicação, mas vai chegar lá no final o pâncreas já está também um pouco cansado, não dá mais conta e vai precisar insulinizar, e aquele paciente às vezes já vem de um tempo com remédio, tem pavor de agulha, né? As agulhas antigamente eram enormes, né? Sim, Eu acho que isso também gera um pouco de ansiedade no paciente, né? E de medo. E hoje a gente tem agulhas pequenas, dispositivos fáceis de usar e de aplicar a insulina, né? Então as coisas evoluíram muito, sim. mas às vezes o paciente ainda vem com esse medo de Isso, antigamente. é. E eu lembro muito quando antes de entrar na faculdade, às vezes eu ia em consultas eu mesmo, ou então algum familiar meu, e eu via pessoas carregando caixinhas de isopor com gelo, com a insulina dentro, né? E hoje a insulina ainda precisa ficar na geladeira, no geral, precisa ser refrigerada quando a pessoa vai fazer uma viagem. Como é que tá isso um pouco, Na Fernanda, verdade, assim? hoje a gente tem duas formas, né? Tem tanto em seringa, que muitas vezes a gente utiliza, é mais prevalente no SUS, assim, mas no consultório também tem algumas pessoas que utilizam, ou na forma de caneta, né? Uhum. As canetas que vieram, né, com uma Um revolução aí, benefício. um benefício, e aí a gente tem essa oportunidade de não precisar. Quando a gente compra, ela vem na geladeira, né? Tá, Enquanto a gente não abrir e começar, mantém na refrigeração, temperatura tá. de 2 a 8 graus. Depois de aberta, ela pode ficar fora da geladeira até uma temperatura de 30 graus, Aham, tá? É, E aí tem uma validade normalmente entendi. de 28 a 30 dias, tá? Então, essa pessoa ela pode fazer uma viagem, por exemplo, Transporte. e transportar no bolso.
Pode. Pode. Na Pode. caneta, sim. Na caneta, na sim. caneta. Na tá? caneta. Os Tá mais frascos de moderno. insulina a gente ainda precisa Precisa manter em geladeira, né? refrigeração. Em Tá. refrigeração. Mas as canetas, sim, as canetas que estão em uso, né? Não as canetas que estão fechadas e lacradas, essas precisam manter a refrigeração. Mas as canetas que estão sendo utilizadas, elas podem fazer esse transporte, respeitando aí, né? A gente sabe que às vezes a gente tem temperaturas muito, muito altas, locais que faz muito calor e a gente daí também tem que proteger essa insulina, porque a gente Aham. acaba correndo risco de alterar ali toda a parte do mecanismo de ação da insulina se ela ficar exposta, né, a temperaturas muito altas também. Mas de uma forma geral, as canetas a gente consegue que o paciente possa levar aí sem nenhum problema. Que legal, bacana. Isso é bom esclarecer mesmo, né, para o pessoal entender e a gente desmistificar um pouco esse medo que as pessoas têm, tanto da Sim. insulina ou do diabetes, que é uma doença muito prevalente, né, no nosso meio. Tem muita gente com diabetes e com a obesidade aumentando ao longo dos anos, que é uma tendência, talvez o diabetes também vai aumentar, né? Com Sim. certeza. E toda vez que a gente fala em diabetes, quantas vezes a gente citou obesidade, né? E alterações de triglicérides também foi falado. E falando da obesidade agora, Tabata, o que é obesidade? É uma doença? É alguma coisa só que as pessoas às vezes falam para ter, fazer uma brincadeira de mau gosto com outra pessoa? E o que é isso? Então, sim, obesidade é uma doença, tá? É uma doença, um excesso de gordura corporal, né? Então, e é uma doença crônica, tá, gente? É uma doença crônica, assim como o diabetes. Então, às vezes tem essas brincadeiras, mas sim, a gente tem que levar a sério, né? Então, a gente tem algumas formas de diagnosticar a obesidade. De uma maneira geral, a OMS acaba determinando o índice de massa corporal, né, o famoso IMC, como um diagnóstico de diabetes. Então, IMCs acima de 30, de diabetes, não, desculpa, de obesidade. Uhum. IMC acima de 30 é considerado já obesidade, né? Então, a gente tem graus de obesidade acima desse IMC de 30. IMC, então, a gente calcula, né, levando em consideração o peso e a altura. Então, a gente tem o peso e a altura ao quadrado, a gente faz Uhum. essa divisão, tá? É assim que a gente chega no IMC. Então, sim, é uma doença crônica, a gente precisa levar isso mais a sério, né? A gente acaba que Muito. fala muito do diabetes como uma doença crônica ou de uma situação cardiovascular, uma alteração cardíaca como doença crônica, uma hipertensão, né? Uma Uhum. pressão alta, mas a obesidade fica naquela coisa ali, né? No meio do jogo e não sabe para onde vai, né? Aham. Mas a Ó, gente é isso e a gente tá aqui para falar um pouquinho disso também, né? ótimo, vamos falar sim, e é um tema muito relevante, né? Eu não sabia dessa estatística, Fernanda, que você trouxe, e eu estou um pouco assustado ainda, já é a terceira vez que eu estou falando, né? Porque 41% é quase metade, né, da população. E a Tabata falou do IMC, que a gente usa, então, o peso da pessoa e a altura. Dividido por altura ao quadrado. Isso serve para homens e mulheres, Uhum. e existem outros fatores, porque às vezes o IMC da pessoa é até bom, mas quando a gente vai olhar a parte de musculatura, de a gordura que a gente chama de massa magra ou massa gorda, também pode a gente ter alguns É. fatores de risco com isso? O IMC, na verdade, é esse cálculo que a Tabata falou, né? Mas o grande porém dele é que realmente é isso que você falou agora, que ele não leva em consideração massa gorda e massa magra, né? Então, a gente pode ter pessoas com IMC normal, de 24, é, e serem pessoas com bastante músculo ou falso magros, vamos dizer assim, né? Que tem, Uhum, tem gordura e pouca quantidade de músculo, entendi, muita né? gorda. Até pessoas com um IMC de 30, né? Que teoricamente seriam considerados obesos, e na verdade são pessoas que vão para academia, que têm Uma massa uma muscular massa maior, muscular né? elevada, e Aham, aí vai ter um IMC maior, entendi. né? Então, muitas vezes a gente lança mão da bioimpedância, Tá, que é um aparelho que a gente consegue aí nortear e aí avaliar percentual de gordura, percentual de massa magra, né? entendi, E aí separar, avaliar a composição corporal, porque entendi. isso o IMC, infelizmente, É. não faz. Ainda E o IMC para homem e para mulher é a mesma coisa, né? Uhum. Tá, e em relação a isso, se você faz uma bioimpedância
vê que a massa magra daquele paciente, ela é muito pequena e a massa gorda é muito alta. E também aquele paciente às vezes tem uma barriguinha avantajada, principalmente os homens, né? Tem uma cintura, uma gordura abdominal. Isso também é um fator de risco para doenças Circunferência cardiovasculares? abdominal é um dos principais fatores de risco, né? Também, né? Então, é uma coisa bem interessante. Idealmente, homens menores que tem que ser menor que 102 e mulheres menor que 88, né? Isso é até questionável, porque aí tem outras Dependendo da região, né, guideline, do guideline, ou até regiões geográficas mesmo. Às vezes a gente tem populações diferentes e acaba mudando essas medidas, mas de uma forma geral é o que a Fernanda falou, né? Eu acho que a bioimpedância, a análise da composição corporal é muito importante, porque hoje a gente se fixa muito, às vezes, no peso, mas é o que eu falou, às vezes é um peso que é devido à massa magra, Uhum. né? À musculatura, e não devido à E tá tudo gordura. bem, E né? tá tudo bem. Uhum. E tão ruim quanto um aumento de gordura é uma baixa massa magra, né? A gente Aham. fala da sarcopenia, que seria essa falta de musculatura. Então a gente sabe que às vezes a gente tem o obeso sarcopênico, né? A obesidade sarcopênica, então muita gordura, pouca massa magra. Então isso é muito ruim, isso é ainda pior, né? A gente sabe que hoje o músculo ele tem várias funções metabólicas também. E a importância de se manter essa massa magra no processo de emagrecimento, no processo de perda de peso. Sem músculo dúvida. é vida, vamos dizer assim, Ótimo. né? Então, se você quer ser um idoso saudável, procure aumentar sua massa muscular, atividade Legal. física, principalmente de resistência, Ótimo. né? Aham. Então, o músculo está baseado no nosso metabolismo. Às vezes a pessoa fala, meu metabolismo é devagar. É, Falta músculo. Falta músculo. Foca no músculo. Proteína, ingesta de proteína, né? Carne, aham. peixe e Atividade atividade física. física resistiva. Ótimo. E Tabata, você falou sobre obesidade sendo uma doença e uma doença crônica. Sim. Duas perguntas que eu queria fazer em cima disso. A pessoa nasce obesa e quais as causas dessa doença? Normalmente a pessoa não nasce obesa, mas ela pode já carregar consigo, né, genes que estão relacionados à obesidade. Então a gente sabe que a obesidade é multifatorial, né? Uhum. Então a gente tem genes que estão relacionados e que podem vir aí da mãe e do pai e essa criança nascer com algumas alterações genéticas que podem ter uma propensão de lá na frente ele desenvolver uma obesidade, né? E outros fatores que a obesidade vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, o sedentarismo, a má alimentação, né? Outros fatores ambientais, né? A gente fala muito dos disruptores endócrinos, que são substâncias aí nocivas que alteram a parte metabólica, a parte hormonal, que também, então, a gente tá vendo que isso pode ter uma interferência no desenvolvimento da obesidade e também de outras doenças, né? Então, a gente não nasce obeso, mas a gente pode nascer com, dependendo da nossa carga genética, uma propensão. E não quer dizer que se o meu pai ou minha mãe são obesos, eu vou ser necessariamente obeso no futuro, né? Mas a gente sabe que eu tenho uma maior chance. E aí, já que eu não posso mudar minha genética, né? O que eu Isso, posso fazer? Eu isso. posso mudar o ambiente que eu vivo, como eu me alimento, como eu me exercito, né? Como eu lido com a minha parte psicológica, social, porque a gente vê que tem muita influência também psicológica, as questões da obesidade, né? E às vezes os pacientes deixam isso de lado, né? Quando a gente fala, tem que ir ao nutricionista, tem que fazer atividade física, mas não tem resultado. O que está impactando nisso? Muitas questões psicológicas limitantes acabam interferindo, né? As questões de ansiedade, as questões emocionais. Então, é um conjunto de coisas. Então, o que eu posso mudar, eu tenho que tentar mudar. A Uhum. genética eu não posso, mas o resto a gente pode intervir, né? Ótimo, legal. E sobre essa parte da obesidade, muitas vezes é difícil a gente abordar esse paciente no consultório. Eu lembro uma vez eu estava no internato, na faculdade de medicina, no último ano, e a gente estava passando num posto de saúde, né? Que é uma especialidade, chama Medicina de Família e Comunidade. E lá o professor exigia que a gente examinasse o paciente, digamos assim, por completo, e tinha uma balança, então a gente tinha que pesar e medir todo o paciente. E eu lembro de um paciente que se consultou por talvez uma rinocinusite, né, uma sinusite, e a gente fazendo o exame dele, eu
pesei, medi, calculei o IMC dele, deu 33. Eu lembro certinho esse número. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, a gente tem que tratar também a sua obesidade. O senhor é obeso. Nossa, Fernando, ele tomou um susto. Ele, Aham. como assim eu sou obeso? Não, não sou obeso. E naquele momento eu falei, nossa, será que eu falei de uma maneira boa para aquele paciente? Para vocês talvez seja um pouco fácil abordar isso no consultório, Nem sempre. nem sempre. Nem sempre. Mas para gente que não está atendendo especificamente aquela queixa, né? E eu atendo um paciente que eu percebo que ele pode ter um IMC mais elevado, ele possa ser obeso, o que que vocês falariam para os colegas de outras especialidades, até de dicas assim? Tem como uma maneira fácil de abordar isso? É complicado porque, assim, a Porque pessoa não assim, vem naquele, né? Pra não, gente, geralmente, a pessoa já veio por obesidade. Às vezes nem não, a maioria vem, né? Mas quando não vem também é difícil pra gente, porque às vezes ela não tá ali querendo falar do uhum, sobrepeso, da obesidade, ela tá querendo falar de outras Outras coisas, coisas, né? né? Então, uhum, tem a sua negação, né? sim, Então, é sempre uma abordagem que, né, a gente não pode chegar ser muito atacando, invasivo, né? né? Mas a gente tem que Sim, falar, olha, IMC tá tanto, a gente, né, eu acho que seria interessante a gente tentar perder pelo menos 5 a 10%. Sempre falo de 5 a 10% do peso, tá. né, pra gente não ter nada muito impactante. Falo que tem essas melhoras, na parte metabólica, Uhum, né? Então, questiono sobre atividade física, né? Se a pessoa teria interesse de encaminhar para nutricionista. aham, Então, tu tem que fazer uma abordagem, com certeza, né? Tabagismo, é, mas de uma forma sim, não grosseira, eu acho, é, né? Tentar abordar esses fatores de risco, porque no consultório de vocês vai vir pacientes que também têm as doenças que a gente trata, né? Porque tá sim, tudo interligado, né, sem Tiago? dúvida. Então, é difícil quando o paciente realmente não vem para aquilo, né? A gente ainda tem muito preconceito com a questão da obesidade, né? Sim, A gordofobia, né, que a gente fala. Então, às vezes o paciente ele demora muito às vezes para chegar num consultório médico, independente se é endocrinologista, se é um clínico geral, para falar que ele está ali precisando de ajuda para perder peso, né? Então, até ele chegar ali, às vezes ele já passou, já tentou fazer a dieta da moda, já tentou buscar na internet todas as pílulas milagrosas, e não conseguiu nenhum resultado. E até ele chegar no nosso consultório, então é difícil às vezes para o paciente estar ali se expondo, né? uhum, E talvez não queria falar sobre aquilo, mas eu acho que a gente tem que tentar achar uma maneira de abordar isso. A gente estava até falando esses dias lá no núcleo de diabetes que eu trabalho da prefeitura, a gente acaba finalizando a consulta, a gente tem que sempre colocar o CID, que é o Código Internacional de Doenças, né? E a gente sempre acaba colocando o diabetes, que é ali o que a gente está avaliando, mas o quanto que a gente às vezes perde dados, por exemplo, de avaliação das nossos atendimentos, quantos pacientes daqueles são obesos e a gente Não não coloca. colocou um CID de sem obesidade, e dúvida. para isso é um dado que a gente perde, que a gente poderia usar para intervir de alguma forma, né? Então, a gente tentar tirar um pouco desse nossa da inibição que às vezes a gente tem de abordar o paciente com medo do que ele pense, né? Sim, E buscar ajudar mesmo e expor, como a Fernanda falou, né? Que a obesidade causa outras coisas, traz outros problemas e que a gente pode intervir nisso o quanto antes para que isso não aconteça, né? sim. E que é importante também a pessoa entender que é uma doença, né? Sim, é Sim, uma Que é uma doença doença crônica, né? que tem tratamento também, né? sim. E aí, falando disso agora, Fernanda, do tratamento, de novo, é muito importante a mudança do estilo de vida, é muito importante a Atividade alimentação, a física. atividade física. E quando o paciente faz isso, muitas vezes resolve a obesidade sem medicação Sim. ou com medicações, digamos assim, que não tenham tantos efeitos somente no peso. E quais são as estratégias que vocês têm usado hoje no tratamento desses pacientes? É, a primeira coisa é basicamente dieta e atividade física. Muitas vezes resolve, com certeza, a maioria das vezes resolve, mas tem pacientes que já chegam, ó, já tentei, já fiz de tudo e não tá resolvendo. E aí é um tripé, né? Entra o medicamento junto. Usar medicamento, isso que eu acho interessante, a pessoa não tem que se sentir menos motivada ou se sentir tipo, ai,
eu só perdi peso porque eu tô usando o medicamento. Não, porque se usar o remédio e a pessoa não fizer nada, ela também não vai emagrecer, né? Então, é um medicamento junto com a dieta e a atividade física. Ela não tem que se sentir menosprezada, né, por estar usando o medicamento. Muitas pessoas se sentem, tipo, eu não falei pra ninguém que eu tô usando remédio, né? Tipo, Elas têm que entender Sim. que, como uma doença crônica, a gente precisa de um tratamento crônico e muitas vezes a gente vai precisar de medicamento. É como eu usar medicação para o diabetes, medicação para hipertensão, né? É. E às vezes as pessoas ainda têm. A gente tem muito. Falando do preconceito de novo, né? Eu acho que as medicações anti-obesidade, que a gente, vamos falar assim, não são medicações para emagrecer, né? São as medicações para tratar a obesidade. Foram e estão sendo banalizadas, né? Sim. Então, um uso banalizado dessas medicações, não para tratar a obesidade, mas para uso estético, né? Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, pessoas que não têm indicação de usar certas medicações estão fazendo uso. A gente está até com falta das medicações no mercado Quem precisa, por não conta tem. dessa demanda. Então, quem precisa não está encontrando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala, o que, né, blogueira, youtuber, Sim, hoje tem muito Instagram. isso, né? Então, assim, e não você não vai ser menos esforçado, você não vai ter feito menos por estar no consultório e ter sido prescrito para você uma medicação para tratar a doença obesidade, né? Sim. Então, a gente precisa falar isso abertamente e colocar os riscos que essas pessoas estão usando medicação sem indicação, sem acompanhamento médico, né? Porque a fulana usou, o vizinho Isso. usou, deu Já. Meu resultado, Deus. eu vou usar, né? Então, muito cuidado, né, gente? Muito cuidado quando comprar coisas pela internet, comprar usar o que o vizinho tá usando, o que a prima, a tia tá usando. Não, consultem, avaliem, né? Faça uma avaliação com o seu médico para ver qual a melhor indicação para você, se tem indicação da medicação e qual é essa medicação e faça o acompanhamento correto, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, que as pessoas tomem essa consciência, que a gente traga essa informação, né? E quando a gente levanta a hipótese, vai usar X medicamento, a primeira pergunta é, por quanto tempo? Né? Todo mundo quer saber assim, mas por quanto tempo eu vou utilizar? E isso que a gente sempre traz, que a obesidade é uma doença crônica. Ótimo. Assim como a hipertensão, que tu toma teu remédio todos os dias para cuidar da pressão, do colesterol, do diabetes. Então a gente não tem como precisar por quanto tempo a pessoa vai ter que tomar, né? E lembrando sempre, por ser uma doença crônica, o cuidado não é só perder peso, é manter. E o nosso cérebro é focado a voltar ao maior peso que a gente já teve. Né? Então, se a gente tiver uma pessoa que pesou 100 quilos e hoje pesa 70, e uma pessoa que sempre pesou 70 quilos, a pessoa que veio do 100 para o 70, ela tem mais fome e tem uma redução do metabolismo em relação à pessoa de 70. É mesmo. Então, é uma luta Sim. pro resto da vida, né? Então, assim, não não, quando a pessoa fala, mas eu tenho que cuidar, tem que cuidar, e é pro resto da vida. Ótimo. Tá? E que bom foi falado isso aqui, porque é muito comum a pessoa, muitas vezes, nem ter obesidade, mas esteticamente ela se sente feia, né? Ou ela quer emagrecer, e ela acaba tomando o remédio da vizinha, né? Ou do familiar. E importante falar isso, que a pessoa vai no médico, né? Vai lá no médico, porque talvez vai ter um remédio para ela também. Sim. E o remédio para ela vai ser diferente do remédio da vizinha, do remédio da familiar, porque isso é muito individualizado, né, essa conduta e principalmente esse acompanhamento do paciente, É que né? hoje o problema é que muitas pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Entendeu? Legal Então ela isso. não tem o esforço de fazer o o processo. processo. Elas simplesmente querem me dê alguma coisa. Quando a gente fala de atividade, eu não tenho tempo. Eu não consigo, eu trabalho o dia inteiro, mas a pessoa tem que se organizar. Ótimo. A gente tem que tirar um tempo pra gente, a gente tem que cuidar da gente. Então, esse é um grande problema que a gente vê no dia a dia, né? Pode falar. Que é esse processo que a pessoa tem que mudar o estilo de vida. Porque senão ela vai usar o remédio, parou de usar o remédio, vai voltar ao que ela era antes, porque ela não mudou o estilo de vida dela. Sim. Né? Daí a culpa é do remédio?
Ah, o efeito rebote, né? Não. A culpa é do remédio? Não, a pessoa não fez o dever de casa, né? Uhum. Então, A gente sabe que, né, a obesidade, ela faz a gente modificar vários mecanismos de hormônios de fome e saciedade. A gente sabe que tem uma dificuldade maior, mas as pessoas precisam entender que só a medicação não vai fazer o efeito sozinha, que a gente precisa ter o esforço de mudar, Uhum. né? Como a Fernanda falou, muitas pessoas vão em busca do tratamento milagroso. Sim. Eu falo assim, não tenho bola de cristal para saber quanto tempo você vai precisar usar o remédio, não tenho varinha mágica para fazer a mágica que dizer que você vai perder tanto de Tantos peso quilos. só com o remédio, sem fazer atividade física, sem cuidar da alimentação. É o tripé, né? Como a Aham. Fernanda falou, a gente precisa dessas mudanças associadas à medicação para a gente conseguir esse controle melhor, né? E é difícil, não, Não é não tem fácil, jeito. não. Não. E só para a gente finalizar esse assunto, porque a conversa está muito boa, né? E a gente vai falar ainda sobre o colesterol e Sim. triglicérides. Eu sei, e na minha concepção atual, é que o paciente que faz atividade física, o paciente que se alimenta bem, que faz um acompanhamento com o médico, que realmente entende daquela doença, né, de fato, que estuda a obesidade, e na maioria das vezes esse médico é o endocrinologista, e esse paciente muitas vezes não consegue mesmo assim, né, emagrecer e perder peso. E uma das opções, não quero entrar tanto em detalhe, mas é a cirurgia do emagrecimento, que eu vejo muitos pacientes também fazendo de maneira desnecessária muitas vezes, né? E quer, porque também alguém conhece alguém que fez e que é um processo mais rápido do emagrecimento. Mas eu queria ver a visão de vocês, assim, realmente alguns pacientes precisam da cirurgia Sim, e para esses pacientes eles podem ter benefício? com certeza. A cirurgia bariátrica é uma forma de tratamento. Não é a nossa primeira opção, né? Tanto a indicação para bariátrica é a pessoa ter obesidade grau 2, né? Tá, Com comorbidades, então IMC entre 35 a 40, tá? tá. 39,9. Que isso é uma obesidade grau Grau 2. 2, Aham, tá? E ter comorbidades, o que que são comorbidades? Comorbidades é hipertensão, é diabetes, é colesterol, é ter, aham. né, gordura no fígado, apneia do sono, Alterações ortopédicas, é, né? Artrose, essas Tá. Muitas coisas. vezes dores na coluna também, que às vezes a Sim. incomodam bastante, né? ou obesidade grau 3, que é o Grau IMC 3, acima de acima 40. de 40. E ter tentado, com dieta, atividade física e tratamento medicamentoso por pelo menos 2 anos. 2 anos. 2 anos. Isso Esse é é o o que Isso é diz a o lei. protocolo. Esse é o Isso é o que diz a protocolo. lei. Esses são os critérios que já É, foram estudados, inclusive, sim. né? Sim. Para serem apresentados. Aham. O que acontece é que a gente precisa que o paciente esteja preparado para esse procedimento, né? Muitos pensam assim, eu vou fazer a bariátrica, vai resolver todos os meus Isso. problemas, Resolve né? tudo. E o paciente acaba depois reganhando peso ou sofrendo de uma desnutrição, porque a gente acaba modificando todo o trânsito intestinal e a nossa absorção de nutrientes, vitaminas, dependendo da técnica cirúrgica utilizada. Então, e esse paciente não se prepara para o pós, né? Então, é claro, tem paciente que sim, vai ter indicação e bem indicado vai ficar bem, mas a gente precisa que os pacientes tenham essa consciência de fazer esse acompanhamento prévio e fazer o acompanhamento pós-operatório, Ó, principalmente, porque a gente esquece. vê que o paciente depois da cirurgia esquece que tem que Aham, fazer o aham. acompanhamento que é tão essencial quanto o pré. Acha que está curado dessa doença crônica, né? Uhum. E Exatamente. não é verdade. É. Bom, então a gente falou do diabetes, falamos da obesidade e tudo está muito interligado, assim como o colesterol. Uhum. Vou entrar um pouquinho agora nessa doença, Fernanda, sobre que é a doença que a gente chama de dislipidemia, que é elevação de níveis de colesterol e triglicérides, né? O colesterol, todo mundo tem o colesterol no corpo, todo mundo tem triglicérides no corpo, isso é importante para a gente sobreviver? Como é que é isso? Colesterol é fundamental, todo mundo tem colesterol, né? É, e a gente tem várias frações do colesterol, vamos dizer. O LDL, que é conhecido como colesterol ruim, Uhum, né? Que é aquele que a gente tem que manter num nível, dependendo dos fatores de risco, abaixo de 130, 100, 70, 50. Depende muito se a pessoa já tem alguma doença ou não, né? Que daí a uhum, gente vai estratificar essa pessoa. E é ela que faz a deposição nas artérias, tá. né? Então, o colesterol muito alto, o LDL alto, causa deposição de placas de gordura nas artérias, e aí aumenta o risco AVC, de infarto, né?
junto com outros fatores de risco, como diabetes e obesidade. Existe o HDL, que é o colesterol bom, né? Esse, o ideal é que ele seja alto, né? Então, acima de 60, pelo menos 40, tá? Que a gente consegue principalmente com atividade física, né? Abacate, azeite de oliva, castanhas, gorduras boas também eleva, mas o principal é a atividade física. E o triglicerídeos, que é uma outra fração do colesterol também. O triglicerídeos, ele não tem um impacto diretamente, vamos dizer assim, na doença cardiovascular, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, pacientes que tiveram um LDL, que é o colesterol ruim, bem controlados, e mesmo assim, não tendo diabetes, e mesmo assim tiveram um AVC ou tiveram alguma doença cardiovascular, é visto que geralmente podem ter triglicerídeos elevados nesses pacientes, né? Então a gente também tem que cuidar. Triglicerídeos elevados, eles causam principalmente pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas. Geralmente, quando esse valor é acima de 500, 1000, na verdade, né? Mas tudo está relacionado com as doenças cardiovasculares. Entendi. Então, a gente tem que cuidar da fritura, da gordura e do carboidrato também, como a gente Também já... é um vilão, então, Também é um carboidrato. vilão. Carboidrato afeta principalmente a fração ali dos triglicerídeos, né? Assim como o álcool, E o tá? álcool, verdade. Então são dois fatores aí que interferem diretamente nos níveis de triglicerídeo. Só para complementar o que a Fernanda falou e o que tu perguntou, né, Tiago? Todo mundo fabrica, a gente tem o colesterol que é metabolizado por via externa da nossa alimentação, mas a gente tem o colesterol que é fabricado internamente, O endógeno, né? Nossa. Então a gente precisa do colesterol para várias funções, né? Inclusive para a produção de vários hormônios. Então o colesterol é parte da estrutura de vários hormônios. Então, a gente tem que cuidar com os níveis de colesterol ruim aí, mas todo mundo precisa desse colesterol nas nossas células, no nosso organismo, para várias funções diferentes, tá? Ótimo. E é bom falar isso, porque o colesterol, ele existe, né? Desde que a gente nasceu, ele faz parte do nosso corpo, mas quando ele está alterado, quando ele está alto, principalmente a fração ruim do colesterol ou triglicerídeos, isso é um problema. E a Fernanda falou sobre o triglicerídeos, que às vezes ele está muito alto, ele pode dar alguns problemas, uma deles foi a pancreatite. Mas o paciente, Tabata, que tem um colesterol alto, ele vai sentir alguma coisa? Geralmente não. Mais uma doença. Mais uma doença Assintomática. silenciosa, né? A gente tem algumas doenças do colesterol, doenças genéticas também, são as dislipidemias aí familiares, né? Que algumas vezes elas podem se manifestar com alguns sinais e sintomas específicos, né? A gente tem algumas alterações que a gente chama de chantelasmas, que são aquelas manchinhas, às vezes amareladas, mais saltadinhas nos olhos, nas pálpebras, ou às vezes os xantomas, que são nodulações nos cotovelos, nos joelhos, no tendão de Aquiles, que pode ser um sinal de um colesterol aumentado, tá? Mas são doenças mais raras, essas colesterolemias, né? Hipercolesterolemias familiares que a gente fala, mas normalmente é uma coisa que a gente não sente, né? O colesterol alto. Entendi. E é importante falar isso porque a gente já falou aqui em outros episódios que o AVC é um acidente vascular cerebral. Então é uma coisa inesperada. A gente não espera. Sim. É aquele paciente que está, muitas vezes, com colesterol alto há muitos anos, já está vindo com uma glicose alterada, ele já tem um aumento do peso e subitamente ele faz um AVC ou um ataque cardíaco, um infarto do coração. Então a gente tem que, isso é a importância do paciente se prevenir dessas doenças, né? Sim. Porque a maioria dos pacientes que têm um AVC isquêmico, esse evento poderia ter sido evitado se o paciente tivesse visto antes que ele tinha um colesterol alto, que ele tinha uma obesidade ou tinha um diabetes, que ele poderia ter tratado essas doenças de uma maneira correta e não ter desenvolvido aquela doença depois, né? Então é importante a gente conscientizar sobre a realização de consultas ou exames de rotina. É muito falado na cardiologia, o paciente tem que fazer o check-up cardiológico, né? E na endocrinologia também é importante o paciente fazer esses exames que muitas vezes estão envolvidos no check-up cardiológico, mas a parte do colesterol e do triglicérides, ela tem que ser avaliada também, né, Fernanda? E sobre o colesterol bom, você me falou da atividade física, que muitas vezes a gente tem um colesterol bom alto.
Um colesterol bom alto, ele pode proteger o paciente de ter um AVC ou ter um infarto? Na verdade, é tudo um equilíbrio, né? Só um HDL alto não necessariamente vai ser, tem um HDL alto e Tô tô tranquilo, tranquilo, tô tranquilo. tô de boa. É, Não, né? tá, Mas o ideal é que a pessoa tenha um HDL alto, que a pessoa tenha um LDL, que é o colesterol ruim, baixo, e o triglicerídeos baixo. ótimo. Então é um conjunto. Essa pessoa Um com só não faz verão. essa pessoa, ela vai que tem o triglicerídeos baixo, o LDL baixo, o HDL alto, essa pessoa vai ter uma proteção Cardiovascular, com contra eventos certeza. agudos, né? Uhum. Então, tá bom. Só para a gente finalizar, Tabata, fala um pouquinho para a gente sobre o que é uma coisa que às vezes a gente ouve, escuta, sobre síndrome metabólica. O que é essa definição de síndrome metabólica? Então, a síndrome metabólica, ela é como o nome fala, é uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, que está associada a uma obesidade central, então, um aumento da circunferência abdominal, que reflete aí a nossa gordura visceral e aumenta o nosso risco cardiovascular. E quando a gente já tem alterações de glicose, né? De triglicerídeos, de colesterol, pressão alta. Às vezes a gente inclui também dosagens de ácido úrico também estão impactadas na síndrome metabólica. Então são várias alterações do nosso metabolismo que em conjunto aumentam ainda mais o risco de eventos cardiovasculares, né? O AVC, o infarto e outras complicações relacionadas, tá? Ótimo. Bom, nós estamos chegando já no final do nosso Uhum. podcast, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês e cada vez que eu faço um episódio, eu aprendo muita coisa, então isso está sendo muito enriquecedor para mim. Realmente está sendo muito legal fazer isso. E na primeira vez que eu comecei, junto com a Jorge, a gente fez o primeiro episódio, eu falei que no final de tudo, se a gente conseguisse ajudar uma pessoa, eu já estava muito feliz. E agora talvez eu estou querendo mais. Eu queria ajudar uma pessoa por episódio. Se cada episódio que eu fizer eu conseguir ajudar uma pessoa, eu vou ficar mais feliz ainda, né? Então, Fernanda, muito obrigado pela participação. Fico Eu muito que feliz de você estar aqui. agradeço. Sei que não é fácil conciliar tudo, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão Uhum. nos assistindo, tá? E falasse para elas, qual a importância delas prevenirem um AVC, principalmente dentro do tema, das doenças que a gente falou aqui hoje. Tá. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão prevalente, né? Esses assuntos, na verdade. E alertar a população sobre fatores de risco, né? O que a gente mais precisa, como prevenir um AVC, como prevenir um infarto, é a gente cuidar dos fatores de risco. Então, cuide da sua alimentação, tenha uma alimentação saudável, rica em saladas, em legumes, verduras, né? Cuide do carboidrato, do pão, da batata, do arroz, do macarrão, da pizza, né? Não quer dizer que não possa comer, mas a gente precisa cuidar, tá? E atividade física, né? Cuidando da alimentação, fazendo atividade física, fatores de risco como hipertensão, pressão alta, né? Colesterol, diabetes e obesidade, tudo isso já vai estar bem controlado. Então é fundamental a pessoa ter essa mudança de estilo de vida, Ótimo. tá? Tabata, brigadão, valeu mesmo pela participação, pela presença, tá? Sei que não é muito fácil também estar aqui. E vou te pedir a mesma coisa, deixe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, para a gente tentar ajudar pelo menos uma dessas pessoas ou até um familiar dessa pessoa. Sim, obrigada, Thiago, pelo convite. Bom saber que encontrei aqui um mineiro. Me fez reviver meu período lá em Belo Horizonte. Obrigada mesmo. Eu acho muito interessante o que você está fazendo aqui, de trazer informação para a população. Informação que é fácil da gente falar quando a gente tem um conhecimento e que a gente pode passar esse conhecimento para quem não conhece tanto, né? Então, minha mensagem, acho que a Fernanda já conseguiu falar bastante coisa, mas cuidem-se, busquem ajuda, busquem o médico, façam os seus check-ups, né? Não só endocrinológicos, mas
né, os cardiológicos, neurologista, a gente precisa fazer essas avaliações periódicas. Se você já tem algum desses fatores de risco que a gente conversou aqui, se você tem um familiar que já tem um diabetes, ou que já tem uma hipertensão, ou que já tem alguma outra doença que possa impactar de alguma forma, busque ajuda. Não tenha vergonha, né, para os pacientes, por exemplo, com obesidade, não tenha vergonha de buscar ajuda. Então, a gente está aqui para ajudar vocês. Espero que com o podcast, nos nossos consultórios, cada um fazendo a sua parte, a gente consiga evitar aí, né, reduzir os riscos e reduzir os desfechos, né? O que a gente vê aí como já as complicações acontecendo, que a gente não quer, né? Ótimo. Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Hoje a gente finaliza agora mais um episódio do AVC Cast. É o podcast que tenta trazer informações de qualidade, de confiança para vocês. E se isso for importante para você, ou se você souber de alguém que possa precisar desse conteúdo, encaminhe esse vídeo, encaminhe isso para essa pessoa, para a gente tentar ajudar todo mundo, alguém que possa se beneficiar do conteúdo que a gente trouxe para vocês hoje, tá bom? Então, muito obrigado e fiquem ligados que na semana que vem tem mais. Um abraço e até a próxima.